Seja bem-vindo à Hora do Compliance. Compliance não começa com o manual de procedimentos, nem com o código de ética, muito menos com a decisão da liderança em implementar o compliance. O compliance começa muito antes, com a postura, com a decisão e, sobretudo, com o comprometimento da liderança. Notem, se nós tivermos apenas regras que ninguém cumpre, adivinhe, são letras mortas. E o que é que interessam as letras mortas, se não uma simples ilusão? Ilusão que nos vai levar a algum lugar. Qual é este? Como eu já disse, no outro episódio, vai nos levar ao lugar do risco de reputação. O que é que seria o risco de reputação? O risco de reputação todos nós sabemos. É o risco de perder contratos. É o risco de perder parcerias. É simplesmente o risco de não ser tido. E por isso digo, o compliance começa sempre com a liderança. Em Corporate Governance temos um grande princípio, tone at the top. Significa que o tom vem de cima, é definido pela liderança. Se a liderança está comprometida não só nas palavras, mas na sua execução, toda a cadeia da organização vai também seguir o exemplo. Ponha um exemplo. Se a liderança declara formalmente a existência de algum conflito de interesses, ou pelo menos potencial conflito de interesses, se a liderança se responsabiliza com os seus próprios erros, se a liderança entende claramente que trabalha com pessoas e tem que respeitá-las em todo este processo, na produção do valor, não só lucrativo, mas na produção de valor para todos os stakeholders, acredite, vamos ter uma organização íntegra. Íntegra que não significa apenas um valor produzido pela organização, mas um valor que vem, sobretudo, da liderança. É a liderança, ela, que tem que definir, é a liderança, em primeiro lugar, que tem que executar, é a liderança, em primeiro lugar, que tem que mostrar o caminho. Se não tivermos uma liderança comprometida, nunca será ética. E se não for ética, não será íntegra. E se não for íntegra, não temos compliance. Sinto muito, mas não teremos compliance. Quando é que notamos que a liderança não está comprometida com compliance? Notamos que a liderança não está comprometida com compliance quando ela começa a flexibilizar normas, começa a flexibilizar políticas, começa a flexibilizar condutas para atingir determinados objetivos. Neste momento percebemos que a liderança tem objetivos próprios, objetivos que se calhar não coincidam com os objetivos da organização, ou se calhar sejam objetivos da organização, mas do início houve um problema. O problema foi que não integraram compliance na estratégia empresarial. O compliance vai muito para além do discurso institucional. Imagine essas duas hipóteses. Por um lado, temos um diretor que cumpre as normas, inclusive da produção de relatórios financeiros. No entanto, flexibiliza o entendimento das normas, flexibiliza no conceito de boas práticas, flexibiliza nos padrões exigidos para a área de atividade em que atua. Por outro lado, temos um diretor que respeita todas as regras para a produção de um relatório financeiro. Mas, note, ao mínimo sinal de existência de um conflito de interesses, é o primeiro a notificar a empresa e é o primeiro a se colocar à disposição para não fazer parte da decisão conflituante ou possivelmente conflituante. Diga-me, qual deles você acha que vai criar uma cultura empresarial? Não responda, eu digo, os dois. Só que são culturas empresariais completamente diferentes. Uma vai ser uma cultura empresarial de cumprimento, a outra, já sabemos, vai ser um compliance morto, porque só existe nos regulamentos, só existe no manual de procedimentos, porque na prática não existe. Não digamos que a culpa seja só da liderança, mas certamente começou pela liderança. A mesma exigência que se faz das empresas privadas para que tenham compliance e que este compliance seja efetivo é a mesma exigência que é feita às entidades públicas, aos organismos públicos, às empresas públicas. E aqui com um pouco mais de acuidade, porque elas claramente
fazem a gestão de recursos públicos. Então, o dever de prestar contas é ainda maior do que seria, em teoria, na empresa privada. Facilmente notamos que as empresas públicas têm alguma espécie de compliance, uma espécie de fiscalização, uma espécie de controle interno. Por que eu digo espécie? Porque não é um compliance efetivo, não é um programa de compliance efetivo, é um programa de compliance residual, é um compliance residual, porque parte é feito e a outra parte é ignorada. Pior do que ignorada, pensam que está a ser cumprido. Esta ilusão de que o compliance está a ser cumprido, enquanto efetivamente não está a ser cumprido, tem grandes perigos. O perigo do risco reputacional, o perigo da confiabilidade da instituição, porque ela não lida apenas com pessoas, ela lida com os detentores dos recursos que estão a ser geridos. Isso acontece porque o compliance não foi integrado na estratégia. A estratégia não pensou no compliance, não integrou o compliance. Então, temos na mesma instituição duas realidades. Uma, que é a estratégia que vai levar ao lucro ou vai levar ao cumprimento dos objetivos, e a outra, que é o compliance, que vai servir apenas para causar a aparência de que há compliance. Mas compliance residual é um não compliance. Não existe meio compliance, não existe compliance parcial. Ou ele é efetivo ou não é compliance. Integrar o compliance dentro da estratégia assegura sustentabilidade institucional, assegura reputação sustentada, assegura diminuição de riscos legais e não só, assegura confiabilidade e confiança dos stakeholders em toda a organização. Melhor ainda, assegura geração de valor que vai assegurar que a empresa perdure, porque não estamos aqui a falar apenas de lucro, estamos a falar de geração de valor para todos os stakeholders e não apenas para os sócios. A liderança comprometida vai investir na formação, não apenas da equipe de compliance, mas de toda a equipe da organização. Ela vai exigir que todos cumpram as normas, não porque diz, mas porque faz, porque mostra pelo exemplo. Ela também vai investir no cumprimento das normas, ainda que elas estejam contra uma decisão sua ou contra a sua própria liderança. Esta sim vai ser uma liderança comprometida com o compliance. Compliance, nessa medida, vai ser um compliance protetor, que é aquilo que o compliance tem que ser, porque a ilusão de que o compliance serve apenas para evitar multas está muito longe de ser verdade. Mais do que evitar multas, o compliance, se não existir o compliance, ele vai ser a morte da empresa, porque o compliance, ele é o coração da empresa. Qual é a cultura da sua empresa? É cultura de cumprimento ou cultura de não cumprimento? Recorde-se, não existe meio termo, não existe zona cinzenta. Ou está a cumprir ou não está a cumprir. Mas eu não falo só de si, falo do som que foi criado na sua organização, através das suas decisões, através do seu fazer. Agora diga-me, que som nós vamos ter na sua empresa? É o som de cumprimento? Queremos fazer um teste. Lá, vamos fazer um teste. Vamos começar logo pela entrada. O que é que eu vou encontrar na entrada da sua empresa? Que tipo de controle interno temos lá? Como é que eu vou ser recebida? Não, vamos esquecer esta parte. Vamos para outra parte. Vamos falar com o funcionário de limpeza. Como vem, descobrir se o compliance é efetivo ou não é muito mais simples do que se possa pensar. Então, vamos fazer com que a sua empresa ressoe cumprimento a partir de si,
até a base. Caso contrário, não há compliance. Esperamos por si no próximo episódio. Ainda temos 2 episódios para falar de compliance. Até lá!